conteúdo de biologia. Então, eu fiz basicamente um resumo. O objetivo é ser uma parte só com os tópicos mais importantes para estudar para o Enem. Então, tá aqui a nossa primeira parte do resumo de biologia, que é sobre a célula. Então, as células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Milhões de células juntas, elas formam os nossos tecidos, que constituem a nossa pele, a parte dos nossos órgãos. Então, elas vão se juntando e formando todos esses tecidos que constituem o nosso organismo. A maior parte dos organismos, possuem as células, menos os vírus. Dentro das células, nós temos a classificação dos tipos de célula. Nós temos as células procariontes, que elas não apresentam membrana, que envolve material genético. E elas também não apresentam organelas celulares membranosas, como o complexo de Golgi ou o retículo endoplasmático, que a gente vai falar um pouco depois. Um exemplo de células, de organismos que têm células procariontes, são as bactérias e as cianobactérias. Então, tá vendo aqui? Esse é o nosso material genético, que fica solto, então não tem que fica solto na célula, então não tem uma membrana que proteja esse material genético. Já nas células eucariontes, a gente possui essa membrana que envolve e armazena o material genético, e ela tem a presença de organelas membranosas, que a gente vai falar depois. Um exemplo de células eucariontes, de organismos que têm células eucariontes, são protozoários, fungos, animais e plantas. Nós, por exemplo, seres humanos, a gente tem células eucariontes, porque o nosso material genético está localizado no núcleo. Então, aqui, essa é uma célula animal, que a gente vai falar um pouco depois, mas esse é o nosso núcleo. E aí, o nosso material genético seriam esses pretinhos aqui, tá vendo? Então, o nosso material genético fica retido por uma membrana que protege ele. Então, deixa ele concentrado em um lugar só. Agora, a gente vai falar sobre as partes das células, mais específico as células eucariontes, já que elas são um pouco mais complexas. Então, nas células eucariontes, nós temos a membrana plasmática. A gente tem tanto na célula eucarionte quanto na procarionte, tá? A membrana plasmática, ela fica em volta da célula como se fosse uma película elástica, e ela é constituída por uma bicamada de fosfolipídios. Os fosfolipídios são esse modelo aqui, ele tem uma bolinha e duas caudas. A cabeça, que a gente chama essa parte aqui de cabeça do fosfolipídio, ela é hidrofílica, ou polar. Ou seja, ela tem afinidade com a água. Já essas duas caudas, elas são hidrofóbicas ou apolares, que elas não têm compatibilidade com a água. Então, essa bicamada de fosfolipídio facilita para que substâncias como a água não fique parada aqui entre a membrana, entendeu? Entre essa parte da membrana. Então, a água entra aqui e já sai rápido, por causa que essas caudas não permitem que ela fique concentrada aqui no meio. Além disso, esse daqui é o modelo do mosaico fluido da membrana. Então, além dos fosfolipídios, nós temos as proteínas. As proteínas são essas daqui. Tem vários tipos de proteína. Nós temos as proteínas globular, temos as proteínas de canal, que são por onde passa algumas substâncias. As proteínas alfa-hélice, que elas são tipo umas onduladinhas. E além disso, nós temos colesterol, e temos essas glicoproteínas. E essa daqui, por exemplo, essa glicoproteína, ela faz tipo um triângulo, porque vão vir outras substâncias, vão se conectar aqui para poder passar na célula. Essa membrana, ela divide o meio extracelular e o hialoplasma. Então, por conta disso, ela pode ser semipermeabilizante. Peraí, um minuto.
Beleza. Elas podem ser semi-permeabilizantes ou elas podem ter uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade seletiva, ela determina quais substâncias vão entrar e sair das células. Então, para que essas substâncias saiam e entram, nós temos dois tipos de processos para elas saírem e entrarem. Nós temos o processo passivo, que não gasta energia, e aí dentro do processo passivo nós temos alguns tipos, que é a difusão simples, que são substâncias que entram e saem de acordo com a concentração delas, no meio fora e dentro da célula. Nós temos a difusão facilitada, que ocorre através das proteínas, como eu mostrei para vocês ali em cima. E nós temos o processo da osmose, que é quando a membrana permite a passagem de água de um meio hipotônico, ou seja, que tem mais concentração de água do que de outras substâncias, para o meio hipertônico, que tem mais concentração de outras substâncias do que de água. Então, para fazer um equilíbrio entre o interior da célula e a parte exterior da célula, ocorre essa troca de água para fora ou para dentro. E nós temos o processo ativo, que tem gasto de energia. Alguns desses processos ativos é a bomba de sódio e potássio, que a célula bombeia constantemente sódio para fora e potássio para dentro. A pinocitose, que a célula engloba uma gotícula líquida, e a membrana que é tipo um tubinho assim, que é por onde essa gotícula passa e entra ou sai da célula. E temos a fagocitose, que engloba partículas sólidas e tem basicamente o mesmo processo. Aqui uma coisa que eu acrescentei é que através do glicocálice é onde as células se reconhecem, que elas vão saber que são compatíveis e não é nenhum organismo estranho. Depois, da parte da membrana, a membrana é essa parte aqui, só para especificar para vocês, a membrana seria essa parte aqui em volta. Agora, nós temos o citoplasma, que é esse interior aqui, ó. Esse todo de azul mais clarinho seria o citoplasma. E no citoplasma nós temos várias organelas. As organelas são essas outras coisas diferentes que tem aqui, tá vendo? Então, vamos falar um pouco sobre o citoplasma. O citoplasma é uma região que é delimitada pela membrana e é composto por uma substância gelatinosa chamada citosol. No citoplasma estão localizadas algumas organelas, como eu falei para vocês. Essas organelas podem variar de organismo para organismo. Por exemplo, algumas células de animais não possuem algumas organelas que nas células vegetais possuem. E a gente vai falar isso na parte de diferença entre a célula vegetal e a célula animal. Mas enquanto isso, vamos estudar essas organelas e bem por cima sobre para que elas servem. Nós temos a mitocôndria, que ela trabalha no processo de respiração celular. A mitocôndria, deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui, ó. Essa daqui é a mitocôndria. Essa aqui também é uma mitocôndria, tá? Depois nós temos o complexo de Golgiense, que faz a secreção de substâncias, modifica, armazena e distribui substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático. Então, o complexo... cadê? Aqui. Essa parte é o complexo de Golgi, é que aqui está colocado como aparato de Golgi, mas não tem problema. E essa parte aqui em volta é o nosso retículo endoplasmático, ok? Aí depois disso nós temos o retículo endoplasmático, que ele pode ser granular, também que ele pode ser granular, ou que ele pode ser agranular ou granuloso. Esse agranular também pode ser chamado de liso. Então, eu vou falar liso, que é mais fácil de entender. Então, o retículo endoplasmático liso, ele faz o metabolismo de carboidratos e a síntese de lipídios e desintoxicação. E o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele faz a síntese de proteína e a adição de carboidratos e glicoproteínas. Nós temos o lisossomo, né?
que ele é relacionado com a digestão intracelular, ou seja, a digestão no meio da célula. Os váculos, que eles têm 3 tipos. Nós temos os vacúolos alimentares, que formam-se após a endocitose, ou seja, é a parte onde a célula envolve alguma substância para poder digeri-la, para a parte de alimentação da célula. Então, ela participa da digestão intracelular. Nós temos os vacúolos contráteis, que ajudam a bombardear o excesso de água para fora das células. Então, tem muita água dentro da célula, não pode ter essa concentração muito grande de água nas células, então ela tem que mandar para fora. Isso normalmente ocorre em organismos unicelulares que ficam no ambiente aquático. E nós temos os vacúolos central ou sucosselular, que ele participa da manutenção do pH, digestão de componentes celulares e armazenamento de substâncias. Esses tipos de vacúolos são encontrados apenas em plantas. É válido ressaltar isso. Já esse daqui do alimentar, eles são encontrados em qualquer célula. Agora, depois disso, nós temos o cloroplasto, que ele é presente apenas nas plantas, porque ele trabalha no processo de fotossíntese, é onde ocorre a fotossíntese. Temos os peroxissomos, que oxidam substratos orgânicos, e os ribossomos. Os ribossomos, eles podem ser considerados como não organelas, mas eu coloquei aqui porque eles também podem ser considerados. É um conflito, mas eu coloquei aqui para vocês saberem da existência dos ribossomos. Os ribossomos, eles participam da síntese de proteínas. Tudo isso a gente vai falar depois, né? Sobre todos esses processos. Nós temos o núcleo, que ele é responsável por armazenar o material genético, no caso o DNA, e pela reprodução celular. Ele é composto pela membrana nuclear, que é tipo uma membrana de proteção mesmo. A cromatina, que são filamentos em espiral, constituídos de DNA e proteínas. Aí nós temos as heterocromatinas, que é a parte do DNA desativada e enrolada. E nós temos a eucromatina, que é a parte do DNA ativada e desenrolada. Além disso, nós temos os nucleolos, que ele normalmente é esférico, é constituído de DNA, RNA e proteínas, e atua na produção de ribossomos e na produção e armazenamento de RNA ribossômico. E por fim, nós temos o carioplasma, também pode ser chamado de suco nuclear, que é um fluido claro, onde fica a cromatina e os nucleolos. Após isso, nós temos a classificação dos organismos através das células. A gente tem os organismos unicelulares, que são organismos formados apenas por uma única célula, como protozoários e bactérias. E nós temos os multicelulares, que são organismos mais complexos e formados por várias células, como os animais e as plantas. Agora, sobre a célula animal e vegetal, a diferença entre elas, né? Para a gente poder distinguir. A diferença entre elas é que a célula vegetal apresenta algumas organelas ou substâncias que as células animais não apresentam. Por exemplo, nós temos a parede celular celulósica, que é um outro envoltório celular. Por exemplo, aqui, de verde mais escuro, nós temos essa parede celular, e esse mais amarelinho aqui, ó, bem na borda, é a nossa membrana plasmática, que a gente pode perceber que é bem mais fina. Isso ajuda na rigidez da planta, na rigidez na hora de entrada de muita água, entendeu? Então, ela não vai correr o risco de se desfazer por causa disso, já que a parede celular ela é bem resistente. Aí nós temos os plastos e plastídeos. Não especifiquei todos os plastos e plastídeos que tem, mas um exemplo dele é o cloroplasto, que trabalha na fotossíntese.
Além disso, nós temos o vácuo central ou suco celular, como eu já tinha falado anteriormente. Eles só trabalham em células vegetais. Temos o glixomus, que ele garante a transformação de lipídios em glicídios, que é importante para a germinação das sementes das plantas. E por fim, nas células animais, as células animais não apresentam esses citados aqui em cima, mas apresentam uma outra organela que a célula vegetal não apresenta, que no caso é o lisossomos, que é uma estrutura esférica com mais de 40 enzimas, que elas atuam na digestão intracelular. Então, essa parte de células é isso daqui. São os tópicos mais importantes, e aí depois a gente vai pular para outros tópicos, porque essa daqui seria a base para a gente entender o restante do funcionamento do nosso organismo.